Vamos até o Rio de Janeiro, então, conversar com o jornalista Fernando Mollica. Mollica, por falta de tema, jamais morreremos aqui neste quadro, hein? Uau, é muito tema, são muitos temas, são muitos assuntos. Olha, hoje até, ao invés de dar bom dia, eu acho que diante aí da perspectiva desse desfile militar na esplanada dos ministérios, talvez fosse mais correto, ironicamente, dar um Buenos Dias, Venezuela. Mas vamos lá. Vamos lá então com o nosso primeiro assunto. Tem um comboio previsto para agora de manhã em Brasília, comboio de veículos militares blindados, que vai passar pela região do Congresso Nacional, na capital federal, onde a Câmara dos Deputados vai votar a PEC do voto impresso. Então são dois grandes acontecimentos no mesmo dia, numa proximidade. Os tanques passam pela esplanada dos ministérios e levam um convite ao presidente Jair Bolsonaro para que ele assista à exibição de manobras militares. Essa seria a missão desse comboio. A gente tem aqui uma informação da Marinha do Brasil, que confirmou, por meio de nota, que essa operação vai ser sim realizada, mas que o evento foi planejado antes da agenda de votação da PEC do voto impresso no plenário da Câmara e, por isso, não possui qualquer relação com o ato em curso nos poderes da República. Informação, então, da Marinha do Brasil. Fernando Mollica, seria uma coincidência? Não é uma coincidência. Na semana passada eu cheguei a conversar com oficiais da Marinha que falaram dessa operação em Formosa, que é uma operação que ocorre desde 1988, mas não houve nada sobre essa história desse comboio militar. Ontem mesmo eu conversei com um oficial que me disse que também foi surpreendido com essa decisão. E é muito grave. O que está acontecendo hoje é muito grave. Eu falei, ironicamente, em Buenos Dias, Venezuela, porque se falava tanto no Brasil, no risco do Brasil virar Venezuela, e a gente está indo por um caminho muito perigoso, muito parecido com aquele da Venezuela, onde o militar Chávez assumiu o poder e aos poucos fechou o Congresso, fechou o Judiciário, deu aos militares muito poder. Boa parte da economia venezuelana está nas mãos de militares. A estatal petroleira chegou a ser dirigida por um militar. A estatal brasileira é agora presidida por um militar. É uma situação muito grave. E o presidente Jair Bolsonaro demonstra fragilidade, uma fragilidade política. Porque ele se elegeu pela política e agora, enfraquecido politicamente, ele busca reforço militar, busca esse desfile militar. É como se uma criança que é ameaçada pede ajuda ao irmão mais velho. Chama, ameaçada na rua, como ele dizia lá em Piedade, subúrbio do Rio onde eu fui criado, como ele não se garante, aí ele chama o irmão mais velho, um irmão musculoso, um irmão que parte para a briga, um irmão que amedronta os adversários. É uma situação muito grave, é muito grave que esse desfile ocorra hoje, que essa exibição de poder bélico seja justamente hoje. Isso seria grave em qualquer momento. Hoje, no dia de uma votação importante na Câmara dos Deputados, isso é gravíssimo e é muito grave também que as Forças Armadas tenham aceitado fazer esse tipo de demonstração. É algo que contradiz o discurso das Forças Armadas de que elas são profissionais, de que elas não se envolvem em política, que são instituições de Estado e não de governo. Não. Essa demonstração de hoje mostra que as Forças Armadas estão, sim, alinhadas, pelo menos o seu comando, alinhadas com o presidente Jair Bolsonaro, que ainda não perderam a herança da Guerra Fria, aquela história de comunismo versus capitalismo. Isso é muito grave para a democracia, é uma situação delicada e é de se esperar que o Congresso Nacional dê uma resposta à altura. As Forças Armadas, elas existem para servir o povo brasileiro, elas têm que se submeter ao poder civil, qualquer que seja este poder. Elisa. Vou acrescentar aqui mais uma pitada de informação a esse tema que nós estamos ouvindo a opinião de Fernando Mollica, porque os partidos PSOL e Rede protocolaram uma ação no Supremo para a suspensão de exibições militares no plano piloto de Brasília, especialmente nas adjacências do Palácio do Congresso Nacional. O ministro Dias Toffoli, do STF, já negou esse pedido feito pelos dois partidos. Fernando Mollica, na sua opinião, essa votação deveria ser adiada para algum outro momento? E seria uma tentativa de baixar um pouco a temperatura e não expor, de repente, uma eventual derrota na votação de hoje?
Bem, primeiro, essa decisão do Dias Toffoli foi por uma questão técnica, né? Ele alegou que processos que envolvam as Forças Armadas não deveriam ter como destino o Supremo Tribunal Federal e sim o Superior Tribunal de Justiça. Agora não, a votação tem que ser mantida. É um momento de afirmação do poder civil. O Congresso Nacional, em momentos muito mais duros, momentos muito mais graves, como em dezembro de 68, a ditadura irritadíssima com um discurso do então deputado Márcio Moreira Alves, queria autorização para que ele fosse processado, e a Câmara dos Deputados, que tinha maioria de deputados da Arena, a grande maioria da Arena, que era o partido que sustentava a ditadura, a Câmara dos Deputados negou essa autorização. Isso foi estopim para a crise, para a decretação do ato institucional número 5, que consolidou e agravou a ditadura. Mas a Câmara dos Deputados, naquele dia, teve uma atitude correta. E agora, mais uma vez, teremos a Câmara cercada por tropas militares. Vão passar por lá, não vão ficar por lá, mas vão passar. Essa imagem... Ontem eu conversei também com um oficial-general das Forças Armadas, ele concordou que a imagem, a fotografia dos tanques na esplanada dos ministérios é muito grave. Isso houve aí, lembrando, houve em 64 no golpe, houve em 68 no AI-5, em 1977, quando o Congresso foi fechado pelo então presidente-general Ernesto Geisel, houve em 1984, na votação da emenda das diretas já, para uma pressão do governo militar, da ditadura, para impedir a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que restabelecia as eleições diretas para presidente da República. Todas essas vezes, essas tropas foram para as ruas contra a democracia. Então, por isso esse momento, por isso esse susto, por isso essa complexidade da situação. Então, é muito grave, é muito delicado e o Congresso Nacional tem que responder. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados marcou para hoje essa votação tem que ocorrer. Vamos ver se a Câmara dos Deputados estará à altura do seu poder, que é um poder civil. Ou então se vai se subordinar aos militares, que estão passando por um momento muito grave na vida deles. Seria importante que os oficiais generais, os comandos das Forças Armadas pensassem sobre isso. É uma situação muito delicada. Eles estão abrindo mão de todo um discurso que eles vinham construindo desde o fim da ditadura. Estão agora com 6 mil militares nomeados, há uma farta distribuição de cargos para militares, para parentes de militares. Não é bom para as Forças Armadas perder essa credibilidade aí que eles vinham reconquistando com tanto trabalho e mesmo com seriedade nesse trabalho institucional. Elisa. Bom, temos então aí o comboio militar previsto para ocorrer nesta manhã em Brasília. Aliás, Fernando Molica, eu vou dar uma breve pausa aqui em ouvir as suas opiniões para a gente poder ver imagens, porque já temos imagens de Brasília. O presidente da República vai participar então deste que é um evento e você já acompanha a imagem dessa movimentação militar ali nos arredores do Congresso Nacional. Então seria um comboio de veículos militares blindados. Esse comboio que já está se movimentando e você já acompanha com a gente agora às 8h41, o comboio previsto para passar na região do Congresso Nacional, onde, como acabamos de tratar aqui no Liberdade de Opinião, vai ocorrer ou deve ocorrer, ainda existe a dúvida se vai ocorrer ou não, a votação da PEC do voto impresso. Os tanques, então, qual é a programação? Os tanques devem passar pela esplanada dos ministérios e levar um convite até as mãos do presidente Jair Bolsonaro para que ele assista a uma exibição de manobras militares. Então, é todo um evento militar com um comboio com a intenção de levar até as mãos do presidente um convite para um evento. É importante a gente reiterar aqui que a Marinha do Brasil confirmou, por meio de uma nota, que essa operação de fato seria realizada, como nós estamos vendo aí na imagem. Mas informou também, agora o presidente Jair Bolsonaro já aparece aí na tela. Aliás, essa é uma imagem recuperada de poucos minutos atrás, para que você possa ver o exato momento em que o presidente da República vem a público, já aparece ali, já está posicionado ao lado de ministros, ao lado de militares, para o início desse evento, em que ele vai receber o convite para participar de um evento militar. Mas voltando aqui à informação da Marinha do Brasil, eles informaram por meio de uma nota que esse evento seria uma coincidência com a votação da PEC do voto impresso. Por quê? De acordo com eles, o evento foi planejado muito antes da data ter sido agendada da votação da PEC do voto impresso. Lembrando que é
uma PEC que surgiu por meio de uma comissão especial entre os deputados, discutindo então esse projeto, né, essa proposta de ter uma PEC do voto impresso auditável, que pudesse ter ali a impressão da confirmação do voto da pessoa, e essa impressão seria depositada numa urna. Enfim, os detalhes da PEC a gente já tratou aqui para vocês. O fato é que hoje, então, depois de ter saído dessa comissão especial, de não ter passado, inclusive, pela votação na comissão especial, o presidente da Câmara decidiu levar a plenário. Então, vai haver, em teoria, uma votação para hoje, a não ser que as coisas mudem, e a gente vai te contar no decorrer da programação. Você acompanha, então, as imagens do comboio militar. Fernando Molica, obrigada, viu, por aguardar esse instantinho, mas é que jornalismo em canal de notícia, a gente tem de dar prioridade aqui para as imagens que vão chegando. Falando, então, da PEC do voto impresso em si, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, incluiu então na pauta de hoje a votação dessa PEC. Apesar de o projeto ter sido rejeitado na comissão especial, como eu acabei de te contar, Lira entendeu que a decisão sobre o tema deve ser do plenário da Casa. E em uma entrevista à Rádio Brado de Salvador, Bolsonaro afirmou que uma possível derrota da PEC na Câmara seria a responsabilidade do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ver. Se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Deixo bem claro que 3 outros momentos na história nós aprovamos o voto impresso aqui em Brasília. E a última questão foi em 2017, comigo. E foi quase unanimidade. Aprovamos. Depois o Supremo, sempre o Supremo, né, disse que era inconstitucional. Vamos então à opinião de Fernando Molica. Como você avalia, Molica, essa declaração do presidente da República em relação ao ministro Barroso? Bem, primeiro eu estou aqui ainda sob o impacto dessas imagens de tanques na esplanada dos ministérios. O Eduardo Bolsonaro falou que poderia mandar um cabo e um soldado, lembra? Falou isso em 2018 para fechar o Supremo. Agora não tem só um cabo e um soldado, ali tem vários e vários blindados e caminhões da Marinha. É assustador. Mas vamos lá. O Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, fala muito que o Barroso foi ao Congresso. O Barroso diz que, efetivamente, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, que ele foi convidado pelo Congresso para dar explicações. Ele foi lá e apresentou os dados, confirmando a credibilidade das urnas eletrônicas, mostrando que elas nunca houve evidência de fraudes. O próprio presidente Jair Bolsonaro acabou reconhecendo que ele não tem nenhuma evidência, tem suspeita, mas nunca houve nenhuma evidência de fraude. Então isso é uma pressão. Pode ser vista como pressão? Sim, pode ser vista como pressão, mas uma pressão dentro dos limites democráticos. Agora, o presidente Jair Bolsonaro é que está fazendo muita pressão. E essa decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de levar o tema ao plenário, para que o plenário decida, sim, é uma decisão politicamente interessante, porque ele respalda, já que o tema é tão polêmico, é interessante ter uma posição majoritária da Câmara dos Deputados, eventualmente depois do Senado. Mas essa decisão do Lira irritou muitos parlamentares, porque eles se consideram muito expostos. Então, há parlamentares que temem muito o poder das redes bolsonaristas, das pressões, das ameaças. Então, eles queriam ser poupados dessa decisão, de votar, poupados da repercussão do seu eventual voto contra essa medida. Então, essa decisão do Arthur Lira, que é regimental, que faz sentido político, deixou muita gente irritada, tem muita gente com medo de votar hoje contra essa PEC e depois apanhar muito nas redes sociais, onde há um poder muito grande da militância bolsonarista. Elisa. Molica, vamos levar em conta que ocorra de fato a votação hoje, então, entre os deputados. Passa? Olha, a tendência é não passar. A tendência, até ontem à noite, agora de manhã, também conversei com um deputado, a tendência é não passar, porque, primeiro, porque o presidente Bolsonaro insiste muito nisso. Há outras vezes essa emenda já foi aprovada, essa proposta de voto impresso foi aprovada. Sim, foi aprovada, mas não havia essa tensão.
Não havia uma atenção que ele, Bolsonaro, incluiu no tema. E é um presidente que, volta e meia, ameaça desrespeitar as regras democráticas. É um presidente que já elogiou muito a ditadura, que já elogiou a tortura, que disse que a ditadura tinha que ter matado mais gente, que ameaça agora jogar fora das 4 linhas, ou seja, romper com a Constituição. E isso deixa os parlamentares muito preocupados. Porque, enfim, se tiver golpe, eles perdem o emprego. O deputado perde poder se houver golpe. Poder para fazer o bem, eventualmente para fazer o mal, mas perde poder. Então, a posição do presidente Jair Bolsonaro acaba intimidando, acaba tendo um efeito contrário. A tendência é não ser aprovado, mas, enfim, governos têm muito poder, governo tem caneta cheia, governo tem nomeação, governo tem emenda parlamentar, governo tem muito dinheiro para distribuir em troca de votos favoráveis no Congresso. Mas a tendência é não passar. Amanhã estaremos aqui para repercutir, caso haja essa votação, então, hoje, terça-feira, dia 10 de agosto. Vou trazer mais um assunto agora para ouvir sua opinião, Fernando Molica, e que tem ali uma ligação com eleição também. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou uma notícia-crime ao Supremo pela divulgação de informações sigilosas pelo presidente Jair Bolsonaro, que durante uma transmissão pela internet divulgou o inquérito da Polícia Federal que apura o ataque hacker sofrido pelo tribunal em 2018. Inquérito esse que corre em sigilo. Em nota, o TSE pede para que sejam investigados o delegado de Polícia Federal que preside as investigações e que também sejam investigados o deputado federal Felipe Barros e o próprio presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Como você avalia, então, Molica, essa solicitação do TSE ao Supremo? Seria mais um capítulo que vai desgastar o Executivo e o Judiciário no Brasil? É uma espécie aí, a Justiça, os tribunais superiores estão fazendo aí uma espécie de marcação no campo inteiro, marcação sob pressão em cima do presidente Bolsonaro. Então mandaram esse pedido, né, mandaram essa queixa de crime para o Supremo, que vai encaminhá-la, o correto, né, o previsto é o Supremo encaminhar isso à Procuradoria-Geral da República para que a Procuradoria-Geral da República se posicione sobre o assunto. Mais ou menos é assim que sempre, esse é o rito dessas queixas de crime. Agora tem uma questão importante aí, não é só o tema da quebra do sigilo. O problema é a leitura que o presidente Jair Bolsonaro fez desse episódio. Ele diz que isso é uma prova de que o sistema do TSE é frágil, que isso pode ter alterado votos. São coisas diferentes. Houve uma invasão ao TSE? Houve. Essa invasão chegou nas urnas? Não chegou. A Polícia Federal diz isso, não houve. Os hackers que invadiram o sistema do TSE não chegaram às urnas eletrônicas, não fraudaram eleições e seria impossível fazer isso. Por quê? Porque as urnas são estanques, as urnas não são ligadas à internet, as urnas não são ligadas a qualquer rede. As urnas são fechadas, as pessoas votam, nós vamos lá, votamos, digitamos os nossos números, acabada a eleição, aqueles votos são computados de uma maneira pública, são colocados na porta de cada sessão eleitoral, de cada local de votação, e depois são apenas somados pelo TSE. Se houver alguma fraude nessa transmissão dos votos, da totalização dos votos para o TSE, é uma fraude que pode ser facilmente desmentida, bastando somar todos os outros boletins de urna. Então, assim, o que irritou muito foi, além do vazamento, foi a leitura enviesada, a leitura não verdadeira que o presidente Jair Bolsonaro deu a esse episódio. Elisa. Vamos falar agora, às 8 horas e 51 minutos, sobre uma caminhada do presidente da República. Isso ocorreu ontem e, evidentemente, traríamos aqui para o nosso quadro, porque o presidente Bolsonaro entregou pessoalmente ao presidente da Câmara aquela medida provisória que cria o novo Bolsa Família. Esse benefício, que vai mudar de nome, se chamaria Auxílio Brasil, será um Bolsa Família, sim, turbinado, só que o valor ainda não está exatamente definido. Vamos ver, então, o que disse o presidente Bolsonaro sobre o Auxílio Brasil. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Realmente visa atender, bem como outras medidas que a equipe econômica, com muita responsabilidade, vem adotando, que é a inserção dessas pessoas, sempre na medida do possível, no mercado de trabalho. E com muita responsabilidade, como tem sido feito com o Paulo Guedes, desde quando ele assumiu, em 2019, o timão da economia.
Importante a gente também lembrar aqui que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em uma entrevista exclusiva aqui para a CNN, disse que essa proposta é uma jogada equivocada e que vai gerar um preço grande a ser pago pelo próprio beneficiário. Segundo Maia, o resultado do pagamento maior será anulado no futuro pela pressão nos preços e também os R$300 do benefício já não vão mais comprar mais do que ele podia comprar há 6 meses. Ou seja, lá para frente, o valor desse dinheiro, na mão de quem recebe o benefício, já vai ter se transformado e, segundo Rodrigo Maia, então, perderia todo esse valor. Nos conte, então, Fernando Molica, como você avalia o novo programa Auxílio Brasil e você concorda com essa afirmação de Maia, de que o próprio beneficiário vai acabar pagando por esse aumento? Olha, em primeiro lugar, é fundamental aumentar o valor do, seja lá Bolsa Família, Auxílio Brasil, que seja. É um valor muito baixo e esse valor é de uma época aí que não havia pandemia. Então, a pandemia jogou milhões de brasileiros na rua, no desemprego, no desespero. Principalmente trabalhadores informais que perderam a fonte de renda, muitos trabalhadores formais foram demitidos. Então, há uma necessidade, sim, de aumentar esse valor e de aumentar a quantidade de pessoas beneficiadas. O número do Bolsa Família ou desse novo auxílio, ainda assim, seria muito menor do que o do auxílio no total, somando Bolsa Família com auxílio emergencial. Ponto. Tem que aumentar, sim. Isso é eleitoral, não é eleitoral? Isso não, a discussão não é essa. As pessoas estão com fome. A gente não pode admitir pessoas com fome no nosso país. Agora, tem outros problemas. Tem a questão da modelagem. O modelo, esse Auxílio Brasil, já está sendo muito criticado porque ele é muito mais complexo. Ele envolve, além do auxílio em relação à faixa de renda, a renda mínima ou a renda máxima dos beneficiados e a questão de ter ou não ter filhos, envolve uma questão incentivo à prática de esportes, iniciação científica, permite a possibilidade dos beneficiários contraírem empréstimos com base, atrelando o valor do benefício ao pagamento de empréstimos, torna muito mais complexa uma operação que o Bolsa Família transformou numa operação muito simples. É um programa operacionalizado pelas prefeituras. Boa parte do sucesso do Bolsa Família é a sua simplicidade. Então agora já complica tudo. Tem a questão das fontes de financiamento, esse possível calote aí nos precatórios, que é uma questão que tem que ser vista até do aspecto constitucional. É uma pedalada, não tem jeito. É essa história de devo, não nego, pago quando puder. Agora, o que o Rodrigo Maia fala é também a questão da inflação. Primeiro ele fala que jogou-se a responsabilidade para o Congresso Nacional definir o valor, ou seja, tira do governo a eventual responsabilidade pelo descumprimento do teto de gastos, da meta fiscal, e joga uma questão inflacionária, é uma pressão inflacionária, ou seja, mais gente com dinheiro, mais gente compra comida, a tendência é aumentar. Agora é muita maldade, faz sentido na lógica econômica. Agora é muita maldade não deixar que as pessoas comam um pouco melhor, ou que as pessoas comam. A inflação, o problema da inflação, a gente está em recessão, né? Houve uma recuperação, ou seja, houve uma recessão, houve recessão, está havendo uma recuperação, mas uma recuperação tímida. A inflação cresceu muito, principalmente a inflação de alimentos. Daqui a pouco vai ser divulgada a inflação de julho, deve ficar em quase 1% ao mês. O acumulado ano até agora já está em 8,35%. A meta era de 3,75%. Só para lembrar, no auge da Dilma, da inflação da Dilma, foi de 10,67%. Agora, você punir os pobres por causa disso é quase uma maldade. Não deixar que os pobres consumam. A inflação tem outros fatores, tem a questão do câmbio supervalorizado, o aumento do dólar, isso mexe com uma série de preços, com produtos que são exportados, aí o produtor prefere exportá-los do que colocá-los no mercado interno, com o preço do trigo, com o preço do petróleo. Então, são outras questões que têm que ser encaradas. Há o risco de inflação? Há. Agora, também é um risco, é pior deixar que as pessoas fiquem com fome, né? Aí também é muita maldade você culpar, jogar na conta dos pobres, apenas na conta dos pobres, o preço da inflação, essa coisa terrível que, infelizmente, estamos voltando aí a dar de cara com ela. Elisa. Fernando Molica, foram tantos assuntos hoje que a gente nem conseguiu chegar na pauta da CPI da pandemia e a sua expectativa para mais um dia de depoimento na comissão, mas amanhã estaremos aqui e a gente retoma o assunto CPI para ouvir um pouco da sua opinião também. Obrigada por mais um dia, viu?
Obrigado, bom dia, até amanhã. Tomara que passemos bem pelo dia de hoje. Amanhã eu possa voltar a dar bom dia em português. Reitero sempre que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro Liberdade de Opinião não refletem necessariamente a posição da CNN.